Bom dia a todos, bom dia. Estamos aqui, então, no nosso evento, com a presença do nosso deputado Cristino Áureo, que é relator da medida provisória 1045, a que trata da redução de jornada proporcional aos salários e suspensão. Ela entrou agora em processo de votação e o deputado Cristino Áureo, foi especialmente aí designado para essa tarefa muito importante. E aqui presente nós temos alguns representantes empresariais, membros do nosso Conselho de Relações do Trabalho, conectados também. E agora eu já passo a palavra para o nosso presidente, Flávio Roscoe, para a abertura aí dos nossos trabalhos. Bom dia, deputado Cristino Áureo. Em seu nome, cumprimento aí todos aqueles que trabalham de maneira cotidiana com o direito do trabalho, e com os reflexos da nossa legislação trabalhista. E quero aqui agradecer todo o seu empenho, o senhor ter sido um deputado extraordinário, que vem trazendo progresso e futuro para os brasileiros. Eu acho que a grande missão de nós, quando dedicamos à causa coletiva, é sermos portadores de futuro. E o deputado tem sido portador de futuro para o Brasil. Não somente para o Estado do Rio de Janeiro, onde ele é parlamentar, onde ele representa o Estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil. E aqui eu quero dar só uma pitada da contribuição do deputado, que foi na MP 936. Ele foi fundamental para que a MP fosse um sucesso, e a 905, as duas. E a MP 905 trouxe avanços extraordinários, e só foi à frente por ele. E na 936 ele também deu contribuições, nos colaborou com todo o debate. E essa MP 936 da pandemia preservou aí 12 milhões de empregos. E agora temos o desafio, o deputado é relator da MP reeditada, que é a 1045, com o objetivo de poupar aí 4,8 milhões de empregos no curto prazo. E mais ainda, com uma outra oportunidade que a gente tem na MP de melhorar as condições de trabalho, de melhorar a qualidade do emprego, de melhorar o futuro do emprego. Nós temos, muitas vezes, a obrigação de estar sempre aprimorando a nossa legislação trabalhista para que ela possa acolher mais trabalhadores. Eu acredito que o princípio da CLT, lá no passado, era da garantia mínima aos trabalhadores. E eu acho que hoje as novas legislações trabalhistas têm de atender à modernidade e esse novo mundo que vem se desenhando, em que o trabalho já não é mais o mesmo. E que a gente possa retirar mais de 30 milhões de trabalhadores brasileiros da informalidade. Essa é a missão do legislador. Que a justiça cumpre a lei. Cabe a missão do legislador criar esse novo arcabouço jurídico para essa nova realidade. E nesse ponto, o deputado Cristino Áureo brilha, é uma das mentes iluminadas do nosso Congresso, e está sempre aí inovando e provocando essas alterações que vão dar inclusão na nossa sociedade, vão dar para esse trabalhador na informalidade o sentimento de pertencimento e vão criar milhões de postos de trabalho em toda a nossa economia. Então, deputado, muito obrigado. Queria agradecer aqui também os conselheiros da casa, o doutor Paulo Cifuentes, doutor Eduardo Nascimento, Patrícia Vinte, Áureo, Guilherme Banho. É um prazer enorme poder contá-los aqui com vocês no debate. E digo que é justamente nos momentos de crise que a gente pode fazer a reflexão sobre o nosso arcabouço jurídico, sobre a nossa legislação, para que ela possa ser modernizada. Então, o momento não podia ser mais oportuno, e a escolha do deputado Cristino como relator também não poderia ter sido mais feliz. Então, vamos começar os debates. Eu queria agradecer desde já, deputado, a sua presteza em nos atender, e passo para o senhor aí a palavra. Está mudo, deputado. Sim. Presidente, bom dia. Agora me escutam? Maravilha.
Primeiro, agradecer o convite, é sempre muito gentil, e é um grande prazer e honra para mim também poder retornar à FIEM. É claro que eu preferi estar aí presencialmente, recebendo aí esse calor e essa amizade tão típicos de Minas, que em vários períodos da minha vida sempre preencheram, né, de maneira muito, muito próxima, né, a minha vida profissional, a minha vida pessoal. Tenho por Minas aí, além da grande admiração, também algumas dívidas importantes. Foi na Universidade Federal de Lavras que eu obtive boa parte da minha formação, então devo muito ao Estado de Minas e também ao conhecimento gerado e acumulado em Minas Gerais, uma parte considerável aí da minha trajetória. Quero agradecer aí as suas palavras, sempre muito generosas, e retribuir aí com a continuidade, na verdade, do trabalho que a gente vem, ao longo do tempo, fazendo em favor de um encontro muito maduro, eu diria, muito avançado, daquilo que hoje é o mundo do trabalho, né? Que o mundo do trabalho envolve todos nós que somos trabalhadores, porque os empreendedores, na verdade, né, o que são trabalhadores que originam oportunidades para outros trabalhadores. Então, o mundo do empreendedorismo cada vez mais vai mostrar que o que se convencionou chamar de patrão, né, no linguajar genérico, na verdade, é um trabalhador que vem com uma carga enorme de sacrifícios ao longo de toda uma vida, que deságua num oceano de oportunidades para outros trabalhadores que, daqui para frente, cada vez mais terão que ser empreendedores. Empreendedores por conta própria ou empreendedores no ambiente do novo mundo do trabalho que se descortina à nossa frente. Mas, num futuro muito próximo, essa distinção ela vai ser cada vez menor. Ou seja, nós vamos ter que conceber novas formas de legislar, de aplicar a legislação para esse novo ambiente criado na economia e, principalmente, um mundo sobrevivente pós-pandemia, que veio para mostrar que nós precisamos acelerar, né, todo esse conjunto. Então, cumprimento o presidente Flávio Rosco em seu nome, também os conselheiros da federação, essa federação importantíssima no cenário brasileiro, né, juntamente aí com aqueles que nos acompanham nessa audiência, Dr. Paulo Cifuentes, a Patrícia Vinci, o Áureo, meu xará, ao Guilherme Banhos, e na pessoa da Érica, agradecer aí a enorme participação feminina, né, na pessoa dela e da Patrícia, nesse âmbito, né, não só das relações de igualdade, de diversidade que nós precisamos ter, mas dessa afirmação muito, muito presente, muito verdadeira do papel da mulher, especialmente nessas áreas das relações do trabalho, onde nós precisamos juntar, muitas vezes, o rigor do cumprimento da lei, mas há que se ter uma política sempre inclusiva e tenho certeza que essa medida provisória, tão aguardada, eu diria até que com um delay, né, com um atraso em relação àquilo que nós precisávamos na virada do ano de 2020 em relação a esse período que nós estamos vivendo. Esse ato certamente causou sofrimento enorme aos empregados e também às empresas, muitas delas que não conseguiram alcançar outra margem e que nós precisamos certamente cuidar daquelas que vão conseguir ou estão a duras penas tentando fazer essa travessia, mas também plantarmos as bases para que aquelas que fecharam as portas, mas que contêm em si, no empresário e naqueles empregados que agora estão possivelmente fazendo uso do seguro-desemprego ou até que não conseguiram, que a gente também possa fincar uma estaca da retomada do emprego logo em seguida. Então,
Essas são minhas palavras iniciais. Agradecer a vocês aqui. Eu estou em companhia também da minha equipe, da Deise Oliveira, que está aqui também nos acompanhando, e do Orlando Muniz, que faz parte da assessoria do Partido Progressista, que é o meu partido na Câmara. Ok? Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, deputado Cristino, sempre muito protagonista, né, muito esclarecedor. Nós gostaríamos, se o senhor nos permitir, passar a palavra aqui para os nossos colegas, membros do Conselho aqui de Relações de Trabalho, que militam no dia a dia e gostariam de expor algumas dores, alguns anseios, alguns comentários mesmo sobre a oportunidade, né, em relação à temática trabalhista como um todo, enxergando talvez aí uma janela de oportunidades, e gostaríamos, né, aproveitar a presença e a sensibilidade do senhor para tratar de alguns temas específicos aqui que foram pré-selecionados, encaminhados, né, foram frutos de pesquisas intensas aí com milhares de empresas. Então, eu gostaria de, nesse sentido, se o senhor concordar, passar a palavra para o nosso colega, a princípio aí o doutor Guilherme Banho, todos os demais fariam rápidas interlocuções aqui, concisas, mas de bastante conteúdo e importância. Então, o doutor Guilherme, brevemente aqui, ele é um executivo jurídico, atualmente ele é sócio-conselheiro do escritório Coimbra Chaves, um dos escritórios bastante renomados aqui, à frente de diversas temáticas trabalhistas e previdenciárias, que são aí, de fato, matérias de tamanha insegurança jurídica hoje para as empresas e para os trabalhadores também. Então, doutor Guilherme, pode ficar à vontade aí. Muito obrigado, doutora Érica. Na sua pessoa, cumprimento também o presidente Flávio, a quem nós sempre rendemos nossas homenagens pela essa defesa diuturna da indústria mineira. O presidente Flávio tem inaugurado debates não apenas locais aqui em Minas, mas liderado debates importantes, estratégicos a nível nacional, sempre buscando essa defesa da nossa indústria mineira, e isso muito nos honra. Minas sempre precisou desse lugar de destaque, o presidente Flávio tem nos colocado lá, rendo aqui minhas homenagens também. Deputado, já deveria render também as mais sinceras e merecidas homenagens ao senhor. Tivemos a oportunidade de fazê-lo em situações pretéritas, mas depois de sua apresentação inicial, devo fazê-los com maior veemência. O senhor traz aspectos muito importantes para a gente, principalmente ao dizer que empreendedores são nada mais do que trabalhadores também. Os empresários também são trabalhadores que geram frutos, que geram empregos. Então, nós vemos, deputado, que não poderia estar em melhores mãos a relatoria dessa medida provisória, e ficamos muito contentes, porque quando temos pessoas como o senhor aqui debatendo, nós entendemos que é o caminho da convergência, é o caminho do diálogo que faz com que a gente atinja os melhores patamares, e através do diálogo, né, de escutar todas as partes, todos os pontos de vistas, nós podemos sempre encontrar melhores soluções. É isso que o senhor está aqui se propondo a fazer, é o motivo pelo qual nós lhe agradecemos muito. E o senhor trouxe, deputado, assim como o presidente Flávio, essa preocupação em trabalhar para o futuro através do presente e também em estarmos muito atentos ao Brasil enquanto um bom lugar para se fazer negócio. Nós sabemos que, infelizmente, atualmente, nós não gozamos de posições muito privilegiadas. Apenas em um dos rankings que nós tivemos, infelizmente, uma queda em 2020, o ranking liderado pela World Just Project, quando, ao se tratar de segurança jurídica, nós saímos do 58º para o 67º lugar. Isso nos preocupa. Mas, por outro lado, nós temos alentos como esse momento que estamos aqui debatendo. Nós vimos recentemente, essa semana, também o secretário Bruno, né, anunciando que provavelmente nós teremos 2.000 atos normativos da Previdência extintos. Imagine só, deputado, 2.000 atos que podem gerar mais de 200 bilhões de economias para a indústria nos próximos 10 anos. Isso mostra o quão obsoleto nós estávamos e quanto é difícil fazer negócio. Além desse ato, que nós sabemos que grupos técnicos de altíssima qualidade têm trabalhado em Brasília, tem processos como esse da relatoria de Vossa Senhoria, em que a gente está aqui debatendo medidas que visam dar maior segurança, maior garantia, gerar emprego. E tivemos também um marco jurídico importante, muito forte no final de 2017, que foi a reforma trabalhista, que também foi fruto de muito debate. E essa casa também participou muito ativamente.
E, dentro desse contexto, deputado, a mim me cabe aqui trazer dois pontos de preocupação, ao qual gostaríamos de contar com a sensibilidade do senhor. O primeiro deles é com respeito aos prêmios. Os prêmios, nós sabemos que é um instituto que estava em desuso, assim como os abonos, antes da reforma de 2017, e o que se buscou o legislador naquele momento, e o presidente Flávio foi muito feliz ao dizer que o legislador ele tem a função constitucional de colocar as normas. E ele assim o fez, deputado, com uma real intenção de estimular a produtividade e distribuir renda. Para isso, ele cuidou de dar segurança jurídica, colocando expressamente no parágrafo 4º do artigo 457 da CLT o que seriam os prêmios, colocando em seu parágrafo 2º que esses prêmios não deveriam integrar o salário para fins de encargos e que não se incorporaria. E mais, deputado, colocou dentro do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.213 a expressa ausência de tributação dos encargos previdenciários sobre essa verba. Isso por quê? Porque nós precisamos estimular a distribuição de renda, estimular a produtividade. Então, esse era o intuito. E ficou claro ali na norma que era algo acima daquilo que se espera. Por isso, a premiação. Infelizmente, pouquíssimo tempo depois, a Receita Federal do Brasil, através da Solução de Consulta 151, jogou um balde de água fria nessa retomada desse instituto, ao colocar, e aqui eu trago muito brevemente as duas expressões que, a nosso ver, são diametralmente opostas. Ele coloca 4 requisitos, mas nós trazemos 2, deputados. 1, eles não podem decorrer de obrigação legal ou ajuste expresso. Frisa-se aqui que isso não está previsto na legislação, mas ele colocou que não pode ter. Por outro lado, deputado, também como critério, que o empregador deve comprovar qual o desempenho esperado. Ora, como eu posso dizer ao meu empregado qual aquilo que eu espero extraordinariamente dele para que se paga algo, mas eu não posso ajustar com ele? Então, o que aconteceu com a edição dessa solução de consulta foi que o empresariado, né, fugindo da real intenção do legislador, voltou a desmerecer o prêmio frente a essa insegurança jurídica, e nós sabemos que grande parte do país é formado por pequenos e médios empresários, porque eles estavam diante de um novo risco. E aí nós remontamos aos índices que nós acabamos de falar sobre qualidade para se fazer negócio no Brasil. Ou seja, o legislador ele vem de maneira expressa, didática, correta e coloca uma norma, mas, infelizmente, nós caímos sobre isso. Então, nós achamos também que pode ser esse debate, deputado, uma boa oportunidade para trazer um pouco mais de segurança jurídica a esse instituto, aproveitando esse entendimento da Receita e fazendo desse limão uma limonada aí, de trazer um pouco mais de segurança jurídica e alento para as empresas que se viram diante disso. E o segundo, já encaminhando para o final da minha fala, deputado, seria com relação ao nexo técnico epidemiológico previdenciário. Esse ponto, ele vai, a nosso ver, deputado, ao desencontro de uma norma constitucional muito preciosa, que é a presunção de inocência. O nexo técnico epidemiológico previdenciário, ele tira a presunção de inocência para a presunção de culpa. Ao fazer o quê? Um simples cruzamento entre a classificação internacional de doença e a classificação nacional de atividades econômicas, ou seja, o CID e o CNAE, eu cruzo. Ora, deputado, veja bem, a gente não fala nem da atividade desempenhada pelos empregados, nós não estamos falando de CBO, nós estamos falando que qualquer empregado inserido em determinada atividade, não importando a efetiva atividade que ele desempenha, estaria, por si só, por um estudo que nós sabemos que já remonta a mais de quase 2 décadas aí, totalmente obsoleto, para se fazer esse cruzamento. E terminam com 2 evidências dessas inconsistências, deputado, motivo pelo qual pedimos essa sensibilidade. Imagine a atividade de motoboy, a primeira delas. Se ele é um motoboy de transporte de passageiros, a diabetes está vinculada àquele NETEP, ela é tida como NETEP, faz o cruzamento, e o CID e o CNAE colocam. Mas o mesmo motoboy que faz o serviço de coleta, distribuição e entrega não tem a diabetes. Ou seja, a mesma atividade, por ele fazer transporte de pessoa ou transporte de documento, você teria uma diabetes. E o segundo, tão absurdo quanto, dentre centenas que nós poderíamos passar aqui o dia citando, serviço de motorista. Se eu faço um serviço de motorista de transporte escolar, a cegueira está atrelada esse CID está atrelado ao meu CNAE.
mas se eu sou motorista de transporte de passageiro urbano, eu não estou mais atrelado. Ora, qual a atividade, qual o sentido de existir disso, que, repito aqui, deputado, vai contra a nossa presunção de inocência, trazida em nossa Carta Magna pelo nosso legislador constituinte, ao se presumir a culpa, se presumir e afastar aqui, trazendo para o contexto da Federação das Indústrias, as centenas de milhares de investimentos em saúde e segurança que a indústria tem feito. E nós sabemos que isso cada vez mais é um cuidado das empresas, não por normas legais, mas por cuidado com as pessoas em primeiro lugar, e isso joga por terra todo esse investimento na medida em que independe daquilo que eu faço para aquilo que deveria efetivamente ser colocado. São esses dois pontos, deputado, que a mim me cabia trazer. Reitero aqui todo o apreço a Vossa Senhoria por essa relatoria. Conte sempre conosco, a fim de ter as portas abertas aqui, esse conselho, na pessoa da doutora Érica, a quem eu cumprimento todos os demais colegas também do conselho. Muito obrigado, deputado. Eu consulto, Érica, se nós vamos comentar aspectos ou se há uma exposição e depois a gente comenta no conjunto. Como é que vocês Pode ficar à entendem vontade, que seria? deputado. Como são temas assim variados, não são muitos, tá? Sei. O doutor Guilherme trouxe dois, tem outros colegas aqui que Tá. trazem 1 ou 2 pontos, aí fica bem à vontade. São Eu temáticas preferi- bem distintas, Tá. então, para não ficar Eu complexo. preferia, então, acumular um conjunto e a gente fazer um comentário em bloco, tá bem? Porque eu acho que a dinâmica seria mais efetiva. Tá bom? Obrigado. Tá bom, vou apresentar aqui, então, o nosso colega, o Áureo Calçado Barbosa. Ele é presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Mobiliário de Ubá e é diretor consultivo titular aqui da federação, da FIENG. Então, vou passar a palavra para o Áureo. Por favor, Áureo. Alô, bom dia. Está me ouvindo? Bom dia, estamos. Então, deputado, só complementando um pouco mais o nosso papel voluntário aqui. O Áureo, seu áudio está muito baixo. Se você puder falar mais alto, por favor. Melhorou? Sim. Bom, então vou aproximar o telefone aqui mais. Nós aqui, deputado, representamos um polo moveleiro que é o segundo maior, estamos aí no ranking do segundo maior do Brasil, o primeiro de Minas Gerais. Temos aqui 16 mil empregos, cerca de 300 indústrias. E no nosso sindicato, nós temos uma estrutura formal que precisa, de certa forma, de sustentabilidade financeira, onde eu quero, um dos temas que eu quero abordar. Nós provemos aqui, temos um departamento jurídico, um departamento ambiental, tributário, criamos recentemente uma divisão que vai tratar dos novos entrantes, que seja, orientar as empresas que emergem nesse polo para que elas possam crescer de maneira sustentável, correta, desde o primeiro momento. Enfim, nós realizamos aqui várias ações sociais na comunidade. Por conta disso, nós necessitamos de fontes de arrecadação, fontes de renda. E lá, nesse particular, quero abordar o artigo 564 da CLT, que nos deixa, de certa forma, engessado nesse sentido. Nos impede de exercer outras atividades econômicas, coisa parecida. Então, aqui fica o meu pleito para que nós estudemos uma forma de revogar esse artigo 564 da CLT, de maneira que nós possamos, enquanto entidade sindical, desenvolver algum tipo outro de atividade econômica para que tenhamos receita no sentido de que possamos desempenhar as nossas atividades como um todo. Esse seria um primeiro aspecto. E outro aspecto diz respeito à questão da contribuição negocial quando coletiva. Tem uma zona aí de desconforto na questão da segurança em torno disso. Nós temos que pedir a autorização individual de cada funcionário para fazer negociação coletiva. E negociação coletiva
é uma atividade de trabalho do sindicato, demanda recurso do sindicato para que ela ocorra. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar aqui também uma abertura para que esse tema pudesse ser considerado, e com certeza o nosso Conselho Trabalhista da FIENG haveria de encontrar um texto, sugerir um texto, para que nós tenhamos essa situação também dentro do ambiente de segurança jurídica. Seriam, basicamente, doutora Érica, essas minhas, nesse primeiro momento, duas considerações a respeito. Ótimo, muito obrigada, Áureo. Agora eu vou passar a palavra para Patrícia Vinci, de Iório. Ela é presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sabará. Patrícia. Eu queria só complementar, Patrícia, se você me permitir, antes essa fala do Áureo, porque nós não queremos sindicatos pelegos, né? Nós aqui apoiamos, inclusive, o fim da contribuição sindical. Mas a gente quer que, já que acabou a contribuição sindical, que eles possam oferir receitas com prestação de serviço, que hoje há uma confusão se pode ou se não pode, porque tem um artigo 564 que dá a vedação. Então, nós aqui mesmo na FIENG temos vários projetos só aguardando a revogação desse artigo para serem startados. E se isso não acontecer, no futuro nós estaremos matando as entidades sindicais de inanição, porque elas não têm mais a receita compulsória, nem podem gerar receita com prestação de serviço. Ou seja, aquele sindicato vivo, participativo, que todos nós almejamos, inclusive o legislador, ele fica sob ameaça. Então seria uma importante, a fala do Áureo foi brilhante, mas só queria fazer esse reforço, inclusive para as entidades sindicais de classe superior, como a FIENG, que poderiam estar com um volume de recursos muito maior, prestando serviço, tendo oportunidade e fazendo uma contraprestação de serviço ainda maior para as empresas. E não é uma tese... Obrigado, presidente Fábio, pelo seu complemento. É por aí mesmo. Aqui nós desenvolvemos, como o senhor sabe, aquelas famosas feiras de móveis que trazemos o Brasil inteiro aqui para a nossa cidade, e ela tem cunho também agora internacional. E com essa feira eu gero recurso para a sobrevivência do sindicato. Mas fico aí no limbo, né? Precisamos de resolver isso. Muito. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de poder trazer esse tema. E esse é um artigo que, em tese, não foi recepcionado pela Constituição, porque a Constituição veda, mas para dar segurança jurídica aos gestores, imagina, eu trabalho aqui de maneira voluntária. Eu amanhã posso ser eventualmente questionado por ter gerado receita baseado no artigo 564. Então, nenhum gestor acaba correndo o risco. Ele prefere não fazer. Então, é muito importante que revogue, apesar de nós compreendermos que ele não foi recepcionado pela Constituição. Mas aí você vai entrar numa batalha jurídica desnecessária, né? Então, seria uma ótima oportunidade para fazê-lo aqui na MP. Agora passamos a palavra para a Patrícia. Bom dia, acho que vocês me ouvem bem. Primeiramente, bom dia ao presidente Flávio. Com muita alegria, presidente, que eu recebi esse convite. Sei do seu empenho, o Guilherme já manifestou aí nas palavras brilhantes, do seu empenho tão grande em trazer temas do mundo do trabalho que possam reforçar esse diálogo para que a gente busque soluções sempre mais ativas e operantes para a classe empresarial e para a classe industrial propriamente dita. Érica, também te agradeço o contato, sei que você está numa posição de total diligência aí junto à representação do Conselho de Relações do Trabalho, nossos colegas que estão aí presentes, um bom dia também. E um bom dia especial ao deputado Cristino Áureo. Deputado, nós tivemos oportunidade de encontrá-lo aqui, em alguma oportunidade em que a casa estava lotada, o senhor manifestou isso, né, inicialmente, e o senhor, com generosidade, soube tão bem responder a cada um de nós, né, com uma palavra, e aí eu lembro muito bem desse processo de estímulo, né, uma palavra naquele momento de esperança, de boa expectativa, e agora eu vejo o senhor da mesma maneira, né, nos ouvindo
e sabendo que as dores da classe empresarial são importantes de serem ouvidas neste momento, para que a gente busque soluções para esse país gigante, que sejam de inclusão, de uma inserção desse país, né, num mundo que é cada vez mais competitivo e que quer de nós, né, uma presença sempre pujante. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e me toca aqui um tema que parece simples, mas que é extremamente significativo, que é do substituto processual, né? A gente sabe que hoje, né, esse substituto foi amplamente recepcionado também, né, na Constituição de 88, e aí houve, né, uma abrangência muito maior, e nós queríamos, deputado, ver se dentro desse espírito de amplitude, né, de melhoramento que a gente pudesse trazer, né, de agregação aos quesitos de uma MP, se nós pudéssemos trazer uma autorização desse substituto processual que viesse somente quando houvesse uma dependência da situação fática de cada trabalhador. Nós presenciamos que, na prática, temos diversas ações movidas pelos sindicatos de trabalhadores, muitas vezes não condicionadas ao aceite até da própria categoria. Em alguns casos, pasme, 90% da categoria não estão consonantes com aquele dispositivo, e mesmo assim, né, a gente vê uma ação impetrada conforme, né, ditames do sindicato, da sua diretoria, não identificadas, né, com a representação máxima aí dos trabalhadores. Assim, se deveria haver uma uniformidade para justificar essa utilização de uma medida excepcional, né? Então, era basicamente assim, deputado, essa visão. A gente sabe, né, a FIENG hoje trabalha, e talvez o senhor conheça em maestria esse processo, a FIENG trabalha hoje com uma dedicação enorme na formação de cidadãos plenos, né? Investimentos são vultosos, tanto dentro do SENAI quanto dentro do SESI, para que a gente tenha cada vez pessoas mais robustas e conscientes para identificar, né, o seu caminho. Então, muitas vezes, a gente não é ouvido, né, esses cidadãos, né, conscientes e plenos não são ouvidos pela própria representação de trabalhadores. A gente quer que essas pessoas tenham cada vez mais condição de se colocar e essa representação seja ouvinte dessa condição plena aí dos trabalhadores. Então, era muito para ouvir, deputado, o senhor, com relação a esse tema, se o senhor pudesse nos dizer algumas palavras da sua visão, né, sobre a substituição processual. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Então, deputado, seguindo a ordem que o senhor falou, agora vamos passar a palavra para o professor Paulo Cifuentes, que foi presidente aqui do nosso Tribunal de Minas, TRT de Minas Gerais, teve passagens lá no TST também, em atribuições lá no Judiciário, e é membro aqui muito atuante do Conselho de Relações do Trabalho. Doutor Paulo. Bom dia a todos. Bom dia. Presidente Flávio Bosque, quero aqui de plano homenagear o trabalho que vocês vêm desempenhando aqui em prol da indústria mineira, em todos os quadrantes de atuação, em especial nessa atuação de eventos que venham assim redundar em legislação, modelar nas relações trabalhistas. Há poucos dias atrás eu participei de um evento em que foi convidado o Esbardor Sebastião, que falou sobre a questão da pandemia e a repercussão no acidente de trabalho. Enfim, vocês têm promovido eventos que são muito interessantes, muito importantes, e esse especial de hoje, mais ainda, porque traz aqui a pessoa do deputado Cristino Áureo, que é um dos grandes parlamentares que contribuíram e contribui
em prol do aperfeiçoamento da legislação trabalhista brasileira, e as MPs aí que ele foi relator e que agora com a 1045/2021 também relata. Enfim, foi assim muito oportuno esse convite. Quero então enaltecer essa ação de Vossa Excelência em todos os aspectos ligados aos destinos da indústria mineira. E agradecer a doutora Érica também pelo convite, e ela que tão bem preside o nosso Conselho de Relações Trabalhistas. E aqui procuro homenagear os colegas do Conselho e trazer aqui ao eminente deputado alguns pontos que nos pareçam relevantes para aperfeiçoamento da nossa legislação, sobretudo a partir da reforma trabalhista, que foi muito produtiva, evidentemente, mas que alguns pontos ainda merecem uma depuração que eu sugeriria ao eminente deputado, formador de opinião, que tem grande liderança no nosso Congresso Nacional, e, portanto, são essas ideias que eu gostaria de trazer, alusivas a 3 temas específicos: o teletrabalho, a justiça gratuita e quitação geral do contrato de trabalho dentro daquela linha do acordo extrajudicial, figura que foi trazida na reforma trabalhista. Quanto ao teletrabalho, eminente deputado, queria enaltecer que esse instituto foi uma das principais ferramentas utilizadas para o gerenciamento da mão de obra durante o período da pandemia. E, aliado à qualidade de vida que é inegável aos empregados, que ela traz, o teletrabalho também traz impactos positivos aos empregadores e a toda a sociedade. E proporciona redução de custos nas empresas, maior flexibilidade do empregado para gerenciar o seu tempo, otimizando o equilíbrio entre seu tempo de trabalho e convivência com a família, diminuição do número de veículos circulantes nas cidades, enfim, traz de fato mais qualidade de vida para as pessoas. E essa diminuição e aceleração do instrumento com a pandemia fará com que o teletrabalho venha para ficar. Então, essa ideia do pós-normal tem necessariamente a fixação desse teletrabalho. Mas, apesar da boa intenção e clareza do nosso legislador na reforma, nós precisamos de algumas alterações ou depuração do texto que venham assim promover segurança jurídica nessa utilização do teletrabalho. E, portanto, a gente gostaria de enumerar alguns pontos que possam gerar esse aperfeiçoamento. A questão, alteração primeira que eu assim, entenderia como sugerir, seria a questão do teletrabalho na sua constância. Se seria teletrabalho, como é que seria, quais seriam os critérios para reger o trabalho preponderante ou não, habitual ou não do teletrabalho. Até para, evidentemente, por analogia, a gente poder assegurar uma situação que foi proporcionada a um trabalho intermitente, que foi de grande assim, objetividade lançada na reforma trabalhista. Então, isso seria um ponto relevante de fixar critérios para nortear o teletrabalho quanto ao aspecto preponderante ou aspecto intermitente, habitual ou não. A alteração 2 que a gente sugere que vocês possam encampar e, com a sua lúcida colocação, venha assim também lançar um projeto de lei, seria que as regras de comando, metas, reuniões, que são próprias do poder de comando da empresa, não sejam consideradas mecanismos de controle de trabalho a prioristicamente. Porque isso pode gerar, evidentemente, um sem número de situações assim, desastrosas para a empresa, que possa evidenciar controle de jornada e sugerir ideia de horas extras. A alteração número 3 que a gente poderia sugerir seria a questão do teletrabalho no exterior, ou até em outro estado, que situações que levam à própria conveniência do empregado e, portanto, não pode gerar ônus para o empregador nessas condições. Então, essa situação de trabalho no exterior, por conveniência do empregado em outro estado, evidentemente, deve acontecer sem que surja ônus para o empregador, por exatamente existir a conveniência do empregado. A outra alteração seria a distinção, eminente deputado, do telemarketing, que tem regras próprias, em relação ao teletrabalho,
de outras, das gerais atividades pertinentes ao teletrabalho. Então, diferir de uma situação específica do telemarketing que tem regras, contornos próprios e, portanto, deve ser tratado de maneira diferenciada. E uma outra alteração é aquela ligada ao teletrabalho para aprendizes e estagiários. Então, hoje que se contemple regras específicas de teletrabalho para essas modalidades de trabalhadores que, evidentemente, no caso do estagiário, sem vínculo empregatício, mas certamente merece a proteção ligada ao teletrabalho. E, por fim, deputado, eu gostaria também de você se refletisse e pudesse também encampar a ideia de ajuda de custo no teletrabalho, que evidentemente, em analogia às regras ligadas à reforma trabalhista de componentes salariais, que foi dado ao tópico ajuda de custo a não incidência da natureza remuneratória, que também acontecesse dessa forma em relação ao ajuda de custo no teletrabalho. E, por fim, eminente deputado, um tema que vem assaltando, de fato, dúvidas e inquietudes a toda a nosso mundo do trabalho, que tem, assim, em congresso, enfim, tudo tem sido muito, assim, preocupante, seria a questão ligada ao direito à desconexão, que tanto se fala e consta até de vários projetos em andamento no Congresso, sobre esse direito à desconexão, que, assim, permitiria, assim, uma situação que daria uma segurança jurídica a empregado e empregador, para, evidentemente, não se falar que o teletrabalho pode gerar uma precarização, mas também, por outro lado, para não gerar uma situação que, diante do empregador, pudesse gerar um conforto excessivo para o empregado. Eu acho que é fundamental que se tracem regras ligadas a essa desconexão. Em que termos seria, em que molde seria a desconexão, de maneira a atender os interesses dos empresários e dos empregados. Então, seria interessante que eles ficassem bem definidos de maneira equitativa a promover essa sonhada e cantada ideia de equilíbrio de capital com o trabalho. Então, eram essas as questões que eu traria em relação ao teletrabalho. E também em relação à questão da justiça gratuita, eminente deputado, eu entendo que foi salutar a alteração na reforma trabalhista do artigo 790, que, no parágrafo 3º, que dispunha sobre a possibilidade de o próprio empregado declarar, ou o seu patrono, a justiça gratuita, o que gerava, evidentemente, alguns abusos, e certamente isso acabou gerando a necessidade de uma confirmação de carência de recursos. Então, a nova redação, que demonstrou ou deixou essa obrigação do empregado comprovar a hipossuficiência, ela veio prevenir o ajuizamento de ações temerárias e a banalização do acesso ao judiciário. No entanto, eu entendo, eminente deputado, que para promover a segurança jurídica necessária a nortear o deferimento dessa gratuidade, se impõe, a meu sentir, a alteração do artigo 790, no seu parágrafo 4º, de modo a traçar critérios objetivos que melhor esclareçam o alcance da expressão será concedida à parte comprovar a insuficiência de recursos. Então, seria interessante que ficasse melhor balizada essa declaração, ou comprovação de insuficiência de recursos, de maneira a gerar essa segurança para magistrados e para as partes envolvidas. Então, isso é o que eu gostaria de pontuar, então, em relação a essa justiça gratuita. E, por fim, deputado, eu estaria aqui a considerar algumas questões ligadas à quitação geral do contrato de trabalho, que decorreu da alteração na reforma trabalhista, que criou a figura da homologação do acordo extrajudicial, previsto no artigo 855-D da CLT.
O que tem ocorrido na prática é que, especialmente aqui na terceira região, que esses acordos, sobretudo quando tratam de quitação do objeto pedido e extinto contrato de trabalho, têm sistematicamente sido rejeitados pelas varas do trabalho e com aval de certas turmas do nosso tribunal, o que, evidentemente, acaba por tornar letra morta a disposição que veio em boa hora para poder desafogar o judiciário. E, a propósito disso, essa posição tem sido reiteradamente decidida pelo TST, entendendo como possível essa cláusula de quitação pelo pedido e extinto contrato de trabalho, a despeito da posição antagônica do nosso TRT. Então, o que nós sugeriríamos seriam que, e acho que é claro que é evidente que os juízes devem ter toda a cautela para homologar os acordos, porque realmente pode surgir algum acordo lesivo, mas, como o próprio TST tem dito, tem-se que respeitar a vontade das partes, não cabendo ao justiça do trabalho perquirir esse âmago de vontade das partes. O que, evidentemente, os juízes devem ficar atentos, isso é fundamental, é que esses acordos eles sejam saudáveis no plano jurídico, ou seja, que não contenham vícios que possam comprometer a validade daquele ato jurídico, como dolo, simulação ou coação, nos termos do artigo 104 do Código Civil ou 138 a 166 do Código Civil. Enfim, esse seria, sim, um parâmetro para poder um acordo não ser homologado. No mais, entendo que deva haver uma prevalência da vontade das partes, e nesse sentido é que eu submeto a Vossa Excelência a reflexão para que possa haver, então, uma depuração desse dispositivo de modo a alcançar essas ideias que hoje predominam no TST e que possam ser convertidas numa depuração dessa disposição que foi tratada no artigo 855D da CLT. Então, eminente deputado, são essas considerações que gostaria de fazer, agradecendo uma vez mais a doutora Érica pelo convite, a oportunidade, doutor Flávio Rosco, e assim, com isso, encerro a minha observação. Obrigada, doutor Paulo, muito obrigada. Deputado Cristino, já estamos terminando. Vou só encaminhar agora aqui 2 breves temas para o Eduardo Nascimento, que é o superintendente de recursos humanos da Estola do Brasil. Eduardo. Da casa, presidente Flávio, bom dia, colegas do Conselho e as indústrias do Estado. Peço também meus cumprimentos ao deputado Cristino Áureo. Eu tive a oportunidade. Melhorou? Está saindo o som? Está ouvindo, gente? Estão ouvindo bem o Eduardo? Estou. Ok, pode continuar. Então, continuando, deputado, eu tive a oportunidade de estar com o senhor aqui em 2020, quando, numa reunião aqui na FIENG, o senhor relatava o trabalho árduo que tinha pela frente, mas a coragem de empenhá-lo. E aqui eu já atesto meus cumprimentos pelas conquistas até agora já alcançadas, né, que tem sido de grande valia para todos nós que estamos à frente aqui no dia a dia das indústrias, né, e tentando, né, de alguma forma, nesse cenário de incertezas, trazer esperança e direcionamento aqui para todos aqueles que dependem do nosso trabalho no dia a dia. E seguindo a ordem aqui do que foi colocado pelos nossos colegas, a gente acredita haver oportunidades ainda em 2 temas, deputado, que é sobre PCDs, né, e sobre aprendizes nas organizações. Então, nós já convivemos, né, com essa questão social e fazemos gosto por isso. Eu acho que as empresas realmente, de fato, têm o seu papel fundamental em alicerçar o desenvolvimento das organizações, da sociedade, mas pautado naquilo que o senhor mesmo colocou no início de sua fala sobre buscar novas formas de modernizar a legislação, porém com responsabilidade e flexibilidade, né? A intenção aqui é começar a plantar bases para uma discussão sobre esses 2 temas, porque em todas as reuniões nossas,
aqui do Conselho, ou de grupos de relações do trabalho, ao qual faço parte a nível Brasil, são temas que são recorrentes, né, Então, a gente acredita, por exemplo, dentro do assunto de PCDs, a gente conseguir discutir, por exemplo, o cumprimento da cota, considerando, por exemplo, ali os reabilitados, né? As pessoas, quando retornam para as organizações, as empresas têm que desenvolver adequações nos postos de trabalho para receber bem essas pessoas que estão, de alguma forma, ali passando por um processo de novas adequações e, ao mesmo tempo, cumprindo as cotas. E quando você discute isso com fiscais, com outras organizações, esse papel social não é colocado em consideração. Então, fica aqui, dentro desse assunto, algumas sugestões nesse sentido, que é de discutir o tema da reabilitação, e outra é de não haver penalização para as empresas quando, de fato, ocorre a ausência de candidatos no mercado. Hoje, as organizações têm uma obrigação de contratar, antes de atender, às vezes, um pedido de saída de um PCD, ou de efetuar realmente ali um desligamento por N motivos que a legislação preconiza. E o simples fato de não ter a pessoa no mercado à disposição, ou de não ter aquela pessoa qualificada como manda a própria legislação, as empresas são penalizadas por isso, né? E primeiro há de cumprir uma ordem administrativa, até sob multas financeiras, e no momento de insegurança financeira, insegurança jurídica, né? Isso acaba penalizando de alguma forma. Então, nesse tema do PCD, fica aqui essas duas sugestões para a gente possa iniciar uma discussão nesse tema. Sobre aprendizagem, né, a gente observa também algumas oportunidades, sempre nessa ótica de manter o mercado de trabalho ativo, de ter uma economia saudável, de cumprir um papel social de desenvolvimento, né, de observar, por exemplo, que aquele aprendiz que já cumpriu, por exemplo, o seu ensino fundamental, já não tem mais ali a sua carga teórica para cumprir, vamos falar assim, pudesse continuar, por exemplo, nas organizações, nessa condição de aprendizado, ao invés de encerrar o seu contrato, para que ele pudesse continuar aperfeiçoando até que surja, por exemplo, uma vaga e possa efetivá-lo. Porque hoje você tem que encerrar o contrato com ele, mesmo ele não tendo completado os seus 24 anos, né? Então, a gente acredita que há oportunidades para discutir, né, esse tema, como, por exemplo, conciliar a jornada de trabalho dele com a jornada da organização. E hoje, às vezes, ele acaba sendo até penalizado por conta de não poder gozar do transporte com outros funcionários, por exemplo, né? E tendo um tempo maior, por exemplo, de exercício da atividade durante o turno com outras pessoas, a sua possibilidade de convivência com outros profissionais de capacitação técnica a adquirir seria importante nesse tema, por exemplo, né? Então, fica aqui as nossas sugestões para realmente iniciar aí uma discussão com o senhor relator, esses temas que eu acredito que na hora que abrir isso para outras organizações, para outros conselhos, mais sugestões poderão surgir. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Deputado, primeiramente, muito obrigada pela sua grande generosidade, né, que já é usual. Gostaríamos de agradecer pela oportunidade aí de nos ouvir, mas precisávamos de trazer essas dores, né, porque são dores recalcitrantes e continuadas aqui dos empresariais que agora ainda mais com esse momento complicado, né, da pandemia, cuja sobrevivência já está aí em discussão. Então, são temas um pouco extensos, mas muito essenciais para a competitividade, para o incentivo da continuidade dos negócios. Então, passamos a palavra aí para o deputado. Fique à vontade. Doutora Érica. Pois não, Áureo. Eu não sei se é oportuno relatar essa minha angústia, mas eu não poderia perder essa oportunidade. Vezes passadas já tentei, até me arrisquei a escrever um texto que versava sobre critérios de perícias trabalhistas.
nós estamos agora à frente aí de possíveis incidentes à luz do Covid, e tudo aquilo que eu vivenciei aqui e continua acontecendo por aqui, não no caso do Covid, mas em outros possíveis nexos causais, os juízes, na dúvida, vão a favor do funcionário. E na questão as perícias, elas recorrem ao Código de Processo Civil de forma acessória. Ou seja, não existe um texto imperativo dentro da CLT que determine as condições de uma perícia. Por exemplo, o juiz pode ou não usar um áudio, pode ou não usar um vídeo que foi elaborado, pode ou não usar um relatório técnico que foi feito. Então, e principalmente quando cai nos juízes substitutos, e aí a gente fica realmente sem pai e sem mãe. Então, a minha angústia, eu gostaria muito que um dia que tivéssemos um adendo à lei que tratasse especificamente dos critérios de uma perícia trabalhista, quaisquer que sejam, mas de forma bastante imperativa, impositiva. Não pode, ele tem que. O juiz não pode ter dúvida para julgar, ele tem que exaurir todos os recursos em torno de uma perícia para que tenha certeza daquilo que ele está fazendo. Então, eu gostaria de deixar aqui, eu havia comentado isso com a doutora Érica no passado, esse pleito, não sei se o momento é oportuno, mas eu gostaria de deixá-lo registrado aqui. Muito bem. A palavra está com o senhor, deputado. Sim. Então, retomando aqui a nossa linha que a gente colocou assim, com o objetivo de ser bastante também conciso na abordagem dos temas, né? Todos nós aí temos, evidentemente, ao longo do dia aí ainda muitas tarefas e incumbências, né? Então, eu vou tentar ser o máximo possível aqui objetivo na abordagem desses temas, ressaltando, presidente Flávio, que, como todos sabem, nós estamos hoje num rito bastante diferente em relação à tramitação de temas dentro do Congresso Nacional. Assim como as empresas tiveram que se adaptar, nós também tivemos que fazê-lo. Ou seja, o nosso rito de aprovação das medidas provisórias, que no passado elas compreendiam a instalação de uma comissão mista por parte de senadores e deputados, ela foi substituída agora por um rito em que se leva diretamente ao plenário da Câmara, se vota o relatório, né, produzido pelo relator escolhido para aquela medida provisória, e depois esse relatório vai para o Senado e se estabelece lá também o rito de uma relatoria no Senado e aí a aprovação no plenário do Senado. Isso é uma modificação em relação àquilo que nós tínhamos anteriormente, e eu, sempre que, diante de uma relatoria como essa, procuro promover o máximo de debates que antecedam a construção do relatório. Exatamente porque tenho a visão, e vocês puderam testemunhar isso quando estive aí na FIENG, assim como estive em entidades representantes do segmento laboral, né? Nós tivemos em sindicatos variados. Eu costumo dizer que nós fomos desde o sindicato dos guardadores autônomos, que é o pessoal de flanelinha, assim, que atua nas ruas, né, estacionando carros, até os sindicatos mais significativos, tanto patronais quanto laborais, das grandes federações e confederações do Brasil. Então, naquela oportunidade da 905, havia a possibilidade de, presencialmente, nós montarmos mesas bastante ecléticas. Eu fiz questão de prestar muita atenção àqueles... Tem um áudio aberto agora. Então, agora... Tem um áudio aberto aí que eu enfim, estou identificando. Bom, então, nesse sentido,
com a mudança do rito, nós passamos a fazer aqui uma escuta um pouco diferente. Nós estamos promovendo esse tipo de debate aqui, e o objetivo é exatamente fazer aquilo que faríamos nas audiências públicas e também em visitas presenciais às entidades, que nós fizemos no debate da 905, por exemplo. Então, estou ressaltando isso porque é absolutamente oportuno o conjunto de sugestões que está sendo colocado aqui. Por outro lado, nós temos alguns fatores que um rigor muito maior na pertinência dos temas em relação ao objeto das medidas provisórias, especialmente, ou seja, essa correlação entre o que trata fundamentalmente aquela medida provisória e os temas que lhes serão agregados no debate. Então, é claro que, além disso ser um requisito constitucional, ou seja, o pertencimento do tema ao debate da medida provisória, isso também hoje faz parte de um anseio, de um desejo da esmagadora maioria dos parlamentares que compõem as duas casas, ou seja, cada vez mais que cada medida provisória ela possa conter no seu relatório temas que tenham uma convergência em relação àquilo que foi proposto originalmente na medida. Isso, além de preservar a segurança jurídica da legislação que está sendo aprovada, também evita as controvérsias no debate que levem a uma postergação da aprovação dos relatórios para além daquilo que seria desejável. Então, traduzindo de maneira clara, embora haja a disposição de ouvir ao máximo as contribuições, e aí eu estou falando contribuições no sentido amplo, da sociedade como um todo, né? Tanto representantes, como disse aqui, patronais e laborais, mas também da academia, também do judiciário, que se faz ouvir por diferentes canais e que nós também acolhemos as observações, porque o julgador, muitas vezes, se vendo diante da repetição de questões que lhe chegam e que entendem que o legislativo pode atuar preventivamente, também tem contribuído de maneira bastante, eu diria que eficaz, né, na formação da nossa visão a respeito de temas. Então, nós, nesse momento, o desejo é que essa medida provisória, que é diferente na sua concepção da 905, aí, presidente Flávio, a 905, ela tinha, quando chegou à casa, ela tinha um escopo mais amplo. Além de tratar do contrato verde e amarelo, ela tinha uma série de outros capítulos que nos permitiram navegar por temas sem correr o risco de invadir a seara da não pertinência. Ou seja, a 905 ela teve uma abrangência tal que ela nos deu uma liberdade maior de atuação. Isso posto, eu quero dizer que, mantendo esse critério, eu vou procurar no relatório fazer um escrutínio muito claro das mais de 400 emendas que recebemos para essa MP. Evidentemente que quem acompanhou o nosso trabalho lá, naquela oportunidade, sabe que isso é 1/4 do que nós tivemos que fazer em termos de análise na 905. Na 905, nós tivemos perto de 2.000 emendas, né? Então, essa aí é pouco menos de 1/4 daquele volume. E, obviamente, nesse contexto, o trabalho vai estar um pouco mais facilitado. Porém, há temas complexos que deverão ser melhor desdobrados aqui dentro. Olhando para o cerne da medida provisória, e antes de entrar nos tópicos aqui que vocês trouxeram, o cerne da medida provisória, como
eu acredito que a grande maioria dos que estão nos acompanhando sabem, versa sobre nós renovarmos o benefício de manutenção do emprego, ou seja, nós podermos fazer, então, sem perder de vista o que é o coração dessa medida provisória, primeiro nós devemos assegurar, eu diria que 2 condições básicas. A segurança jurídica de tudo que está sendo contratado, de tudo que está sendo estabelecido entre empregador e empregado, com fundamento nesses mecanismos. Suspensão do contrato, flexibilização das jornadas, tudo isso, embora a 14020, né, decorrente da 936, já tenha sido um laboratório importante e hoje grande parte das empresas já operam, certamente não foi a totalidade das empresas passíveis de serem abrangidas, né? Então, nós teremos novos entrantes, né, empresas que poderão utilizar e empregados que poderão se utilizar dessa prerrogativa e nos cabe, nesse aspecto, garantir a repetição daquela norma com alguns aperfeiçoamentos, né? Digo isso porque nós teremos que, por exemplo, esclarecer bem a incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas flexibilizadas, porque nessa medida provisória, da forma que está, a incidência dos percentuais de contribuição previdenciária são diferenciados em relação àquela versão da 936. Essa é uma discussão que, evidentemente, nós vamos ter. Eu só estou fazendo aqui um pequeno alerta para que os gestores de cada uma das áreas e que estão lidando com esse assunto atentem para este ponto, ou seja, em que medida as faixas de contribuição previdenciária para os diferentes modelos, né, de flexibilização de jornada e suspensão vão estar nessa medida provisória em relação à anterior. Outros fatores são garantir que essa medida provisória seja votada a tempo de garantir uma prorrogação já prevista, mas que, se ela não se converte em lei, há o risco de existir um hiato de tempo, coisa que nós não desejamos. Já basta o hiato havido entre o final de vigência da 14020 e a vigência dessa medida provisória. Então, digo isso porque eu pretendo produzir um relatório a tempo de ser votado com tranquilidade na Câmara, ser votado com tranquilidade no Senado, e nós não termos alegações daqueles que, eventualmente, discordarem do formato final do relatório, nós não tenhamos justificativas de natureza de prazo curto para a tramitação nas 2 casas. Então, esse estou fazendo aqui alguns esclarecimentos, presidente, com vistas a nós termos as bases gerais sobre as quais nós pretendemos produzir esse relatório. Vindo para o que eu diria que ainda não é o mérito das questões colocadas, mas vindo para uma análise, acho que termos um benefício dessa natureza deve ser sempre comemorado pelos setores que estão envolvidos. Afinal de contas, nós estaremos com cerca de 10 bilhões de reais de orçamento para atuar nesse benefício. Vou colocar em discussão, evidentemente, no debate da medida provisória, se nós temos ou não temos espaço orçamentário para ampliação do benefício, né? Uma vez que, naquela versão anterior, o programa ele foi, pelo menos, 3 vezes maior do que ele está sendo nessa versão. Ora, nós gostaríamos de receber das entidades as informações a respeito de qual é a sensibilidade sobre a necessidade ou não de lutarmos pela ampliação do orçamento dedicado a esse tema.
Isso eu coloco aqui porque, uma vez editada a medida provisória, nós teremos aí o transcurso de 120 dias até o final de sua vigência. Mas acredito que já é possível trabalharmos com alguns cenários sobre necessidade de ampliação. E eu gostaria muito, sinceramente, conversando com as entidades dos dois lados, de dar uma indicação para o governo de que, se nós tivermos que trabalhar créditos orçamentários extraordinários, que o façamos com antecedência, porque a discussão de orçamento que nos permitiu ter essa medida provisória em vigência, ela já sofreu atrasos demais. Nós sabemos que nós começamos a discutir o orçamento no ano passado, e esse ano foi um ano muito excepcional, e nós tivemos a sanção do orçamento apenas no dia 22 de abril de 21, o que teve impacto sobre todos os temas que envolvem o orçamento oficial, né, o Orçamento Geral da União. E, obviamente, afetou essa discussão, tanto que nós tivemos que aprovar, antes de tudo, nós tivemos que aprovar um PLN específico, né, aguardar que o PLN 2 fosse aprovado, para depois poder haver a edição dessa medida provisória. Então, eu estou querendo, no curso da discussão, tratar também da questão orçamentária, e tudo isso é um pouco prévio, presidente, porque parecem matérias de menor relevância, mas não são. A questão orçamentária, no Brasil e em todos os países que têm orçamentos que mereça ser levado a sério, é o grande entrave para que a gente possa prosseguir com alguns temas. E eu acho que as entidades têm que estar muito atentas, porque se nós estivermos sob risco de uma terceira onda da pandemia, ou se as externalidades causadas pelas recentes medidas de restrição farão com que a demanda pelos mecanismos dessa MP e dos demais se mantiverem para além desse período, não basta simplesmente prorrogar a vigência. É preciso também lutar para garantir orçamento suficiente para que essa prorrogação ocorra. Então, esses são pontos que eu quero realçar aqui, antes de nós efetivamente entrarmos nos pontos que foram levantados. Indago se há algum ponto sobre esses aspectos que alguém queira fazer alguma colocação, senão vou prosseguir. Pode prosseguir, né? Ok. Então, aqui, sobre alguns tópicos, né, o Guilherme nos trouxe a questão dos prêmios, que, Guilherme, já tinha sido objeto, né, de uma discussão nossa lá no âmbito da 905. Então, esse tema, nós, inclusive, na 936, quando nós tratamos, junto a uma série de outros assuntos, de PLR, nós procuramos ver se conseguimos também tratar o assunto prêmios. Na matéria PLR, nós conseguimos avançar, né? Como vocês sabem, nós conseguimos, eu diria que um dos grandes avanços que nós tivemos, e toda essa questão das transações que agora se colocam aí no âmbito judiciário, eu tenho certeza que tem fundamento no fato de que nós conseguimos dirimir, pelo menos, um conjunto de dúvidas que pairavam sobre o tema da PLR. Infelizmente, não tivemos acolhimento da mesma maneira do que nós tínhamos construído de texto em relação a prêmios. Fiquei com esse assunto aqui no meu, digamos, estoque, né, de temas que nós pretendemos discutir. Evidentemente que, como disse a vocês, pela questão da pertinência dos assuntos e da bitola menor que nós teremos que tratar, eu estou examinando o conjunto das emendas já colocadas.
e como é que elas podem, porque aí tem uma questão toda regimental a ser respeitada, né? Por ambos os lados, né? Se a gente colocar assim. Então, eu acredito que a questão dos prêmios, ela tem uma convergência muito grande dos sindicatos patronais e de trabalhadores. Vejo que essa demanda, ela, nas minhas discussões lá atrás, o que talvez nos permita compor de maneira adequada, dentro da Câmara, principalmente, um ambiente para virmos a tratar desse tema, assim como outros que estão aqui. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte, o relatório, ele nem sempre é aquele relatório que nós podemos considerar como sendo o ideal. O relatório sempre ele é o possível, né? Nós temos que construir um relatório que seja passível de aprovação. Só para dizer para vocês, numa matéria complexa como a 905, nós aprovamos por 322 votos. Se fosse uma PEC, que exige 308, nós teríamos conseguido aprovar. Isso teve o mérito de um relatório que foi construído e que foi debatido também com setores de oposição, com aqueles setores, digamos, de centro ou moderados, que tinham também questões a serem colocadas. Então, eu quero dizer para vocês que cada um desses temas que vocês sugeriram, evidentemente que eu diria que 80%, 90% deles, eu tenho convencimento pessoal, a minha visão pessoal, de que são temas relevantes e que têm merecimento para estar constando na matéria. Porém, o que limita entre o nosso desejo e a nossa percepção pessoal dos temas é a possibilidade efetiva da negociação política com todos os segmentos que fazem parte. Então, estou tentando dar para vocês aqui não só uma visão técnica, né? Porque aqui, evidentemente, cada um de vocês detém, inclusive, conhecimento técnico e jurídico muito superiores ao meu, na condição de relator. Eu não tenho a pretensão aqui de deter um conhecimento aprofundado de cada uma das matérias, mas tenho o dever de compartilhar com vocês quais são as limitações da natureza política e negocial para obtermos o melhor ajuste de cada uma dessas condições. Então, acredito que na questão dos prêmios e na outra questão levantada sobre inconsistências CID versus CNAE, nós possamos, em havendo um capítulo, um espaço que trate desses temas, e isso, a produção do entendimento sobre o conjunto de emendas que estão lá colocadas, eu vou tentar dar uma resposta mais objetiva na medida que o relatório avance, mas entendo que há pertinência. Ok? Então, indo adiante, na abordagem que o nosso Áureo fez a respeito dos temas, né? Eu tenho uma convicção muito forte de que, diante da dificuldade de sobrevivência dos sindicatos, e aí dos dois lados, tanto patronais quanto laborais, as economias mais modernas que passaram por essa experiência de migrarem para um sistema compulsório, para um sistema livre, de livre adesão e contribuição, essas economias também mudaram a natureza da concepção do que é passível de ser exercido como atividade econômica por parte dos sindicatos. Então, eu diria que esse é um tema que tem essa relevância e, digo, limitado por alguns aspectos desses que eu referia anteriormente, do ponto de vista da minha concepção pessoal, acho que é totalmente oportuno que essa discussão seja colocada. Até porque vejo, volto a dizer, Áureo, há uma convergência quando converso com sindicatos também que atuam na ponta
do apoio e da prestação de serviços aos trabalhadores diretamente, vejo que eles têm também necessidades que se assemelham. E acho que dentro dessas novas tendências, não seria nada totalmente fora da nossa possibilidade trazer esse assunto. Acho até que nós temos propostas nesse conjunto que tratam ou diretamente ou tangenciam esse tema. Então, acho que é um tema que nós podemos certamente estar trabalhando. Na sua fala também, tem a questão dos acordos coletivos versus acordos individuais. Isso perpassa essa discussão já há muito tempo. Todos vocês que lidam com esse tema e que conhecem a discussão que se estabeleceu a partir da reforma trabalhista, acredito que vem vendo que em diferentes momentos, vem observando que em diferentes momentos o tema dos coletivos versus individuais frequentou as mentes, e as preocupações de todos. Já desde as discussões do ano de 2020, e por diversas decisões, inclusive da Suprema Corte, nós abrimos espaços, sim, para que os acordos individuais pudessem, especialmente diante das condições de urgência e de necessidades estabelecidas pela pandemia, e eu diria que até anteriores à pandemia, em relação à recessão que vivemos a partir dos anos de 15, 16, muitas das necessidades das empresas e dos empregados tiveram que ser ajustadas por acordos individuais. E acredito que essa seja uma tendência. Então, tanto quanto possível, esse princípio nós vamos procurar consagrar naquilo que nós estivermos produzindo como entendimento dentro do parlamento. Então, eu, evidentemente, aqui não tenho condições de adiantar tópicos desse assunto, mas, como concepção, é chegado o momento de podermos claramente definirmos, principalmente olhando para o porte das empresas. Então, acredito que atuarmos num nível de corte, de porte das empresas, seja salutar. Ou seja, na lógica de que empresas de maior porte e, portanto, detentoras de sindicatos laborais mais organizados a ponto de fazerem negociações coletivas mais seguras para os dois lados, essa seja uma tendência. Empresas menores que envolvam categorias de outra forma, muitas vezes não disponíveis na jurisdição das empresas, com dificuldades de acesso do empregado a essa estrutura sindical e vice-versa, acredito que isso possa, de alguma forma, merecer uma análise e uma flexibilização. Ok? Bom, quanto aos pontos trazidos aqui pela Patrícia, que representa também um setor importante e relevante, como todos que aqui estão abordados, mas falar em metalurgia em Minas, realmente, o nome que dá origem, a matéria-prima com a qual se lida para chegarmos a equação do metal. Então, nós temos aí pontos trazidos por ela na questão do substituto processual, que, como está bem colocado, previsto desde, quer dizer, já na situação da Constituição abordado, mas que vem, de alguma forma, trazendo vários embaraços. Você citou esse fato de que, muitas vezes, a esmagadora maioria de uma categoria não se manifesta sobre um determinado ponto, ele não é objeto de uma reivindicação cristalizada no âmbito de uma determinada categoria, ainda assim, a minoria consegue impor uma determinada situação com reflexos,
para todos, e isso realmente é algo que merece uma reflexão. Aliás, reflexão já vem tendo, o que merece é uma decisão a respeito de como é que nós vamos encarar esse fato. Então, nessa negociação de temas, eu acredito que tudo isso mereça, sim, ser visto, se há espaço para, nas disposições gerais que abrangem esse tema, até porque, quando a gente está falando em flexibilidade de jornadas, nós estamos falando de uma série de outros aspectos, Patrícia, nós temos que levar em consideração as diferentes nuances entre categorias existentes e como cada sindicato, de um lado ou de outro, enxerga essas alterações. Isso talvez seja o espaço que nós temos para poder discutir, dizer, olha, no momento em que nós estamos dispostos a ser flexíveis em relação ao mundo do trabalho, esse é um tema que eu acho que merece uma análise profunda e que nós possamos libertar um pouco, né, essa questão. Se nós queremos ser democráticos, nós devemos ter, sim, as maiorias com efetivo exercício da democracia, inclusive da democracia sindical, com algumas proteções para a minoria, como é o caso dentro do próprio Congresso Nacional, onde se vence por maiorias, mas existem instrumentos e prerrogativas das minorias que precisam ser preservados. Esse que eu acho que é o cuidado que nós temos que ter em relação ao substituto processual, como concepção. Depois, como é que a gente desdobra isso, a gente vai ver no específico. Ok? Indo em frente, eu quero apenas ressaltar o seguinte: essa conversa, essa nossa discussão de hoje, ela não tem condições de esgotar o conjunto dos assuntos ou tratar aqui de compromissos em relação a que esses temas estejam efetivamente contemplados em função do debate amplo, como já disse aqui inicialmente, que nós faremos. Eu estou dizendo do acolhimento das teses em respeito ao debate, mas com a perspectiva, evidentemente, que nós possamos voltar e termos um canal informativo de como cada assunto desse vai prosseguir. Ok? Bom, ao doutor Paulo Cifuentes, né, quero agradecer aqui as palavras também, como de resto a todos, e abordar aqui os tópicos que foram mais, eu diria que, talvez da lista aqui, foram os de maior destaque, né? A questão da constância do teletrabalho. Doutor Paulo, quero aqui fazer uma pequena observação. Nós temos tramitando, em paralelo a 1045, também a medida provisória 1046, que, como vocês sabem, elas caminham, têm temas correlatos, né? Mas que o governo entendeu de tratar de maneira apartada nas duas medidas provisórias. O tema teletrabalho, inclusive, ele está mais explicitamente acolhido no artigo 2º da medida provisória 1046. Então, o que não impede que nós façamos uma discussão no âmbito desta medida provisória. Pelo menos até ontem, nós ainda não tínhamos a definição do relator da medida 1046. Então, eu estou me dispondo, evidentemente, a também tratar do assunto no âmbito desta minha medida provisória. Eu vou chamar de minha, porque a gente fica um pouco, como é que se diz, paternal em relação aos temas, né? Mas havia, inclusive, lá uma discussão se não era o caso de encaminhar tudo numa medida provisória só, ou então fazer uma relatoria unificada, né? Essa decisão, pelo menos até ontem, não havia sido proferida. Então, eu estou trabalhando esses temas com a possibilidade, até porque nós temos emendas propostas na 1045 que abordam o teletrabalho. Então, quero dizer,
inicialmente o seguinte: sobre o aspecto de que o teletrabalho contribui para que nós tenhamos a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, isso é indiscutível. Ou seja, o teletrabalho veio para ser uma realidade permanente e continuada. Sinto falta, sim, na nossa legislação, de que nós tenhamos condições de enfrentar esse tema de maneira mais urgente, porque várias situações elas estão se configurando. Então, nós poderíamos agora, por exemplo, nessa questão da intermitência, né, nós poderíamos estar seguramente trabalhando para darmos mais confiança e confiabilidade ao assunto. Essa questão, exemplos práticos, né, que nós debatemos, por exemplo, de se um dos cônjuges, né, está numa atividade, vamos dizer, de lazer ou férias, e tem a possibilidade hoje de um convívio maior do outro cônjuge em teletrabalho, acompanhando o período de descanso de um outro. Isso, pelas normas atuais, não vai acontecer, porque nós teríamos ali, quando você, no entorno de um final de semana, por exemplo, você vai ter apenas um dos dias passíveis de serem enquadrados no teletrabalho e o outro dia não. O que não faz nenhum sentido sob a lógica do que seria, vamos dizer, a oportunidade de dar maior qualidade de vida e convivência dessa família. Então, se nós queremos, de fato, ser justos nessa questão, eu, pelo menos, entendo que, a partir das emendas que tratam desse assunto, nós poderemos abordá-lo, sim, e tentar ver como é que, já que nós estamos falando de flexibilização de jornadas, não vejo por que o teletrabalho não possa, de alguma maneira, ser acolhido no âmbito da 1045. Então, isso estou colocando aqui para vocês de uma maneira que a gente possa deixar claro que esse tema, por exemplo, a gente vê uma pertinência, uma conexão possível entre os dois. Vocês estão me ouvindo bem? Porque o retorno para mim piorou um pouquinho, mas enfim. Nesse sentido, o Dr. Paulo coloca também essa questão de reuniões e controles de hora extra. Isso realmente é algo que nós estamos vendo uma verdadeira Babel em relação a isso. Primeiro porque as próprias empresas elas têm dificuldade, né, por fatores que não dependem da própria dinâmica da empresa, muitas vezes parceiros dessas empresas, por razões de conveniências, agendam hoje eventos, situações, reuniões, horários de discussão de uma compra ou de uma venda num horário pouco convencional. E essa empresa se vê diante da dificuldade de disciplinar como vai fazer o acesso desse seu empregado a esses eventos ou a essas situações. Ou seja, então, muito embora o empregado ele não esteja sendo demandado num horário que seria convencional, mas isso faz parte de uma necessidade que não foi criada pela lógica da empresa. Ela, muitas vezes, obedece a uma demanda fora do controle da empresa, que busca sua sobrevivência e como é que ela vai recusar um horário que foi agendado por um comprador seu. Então, sinceramente, sob essa ótica, acho que esse é um tema, na questão da discussão já da flexibilização das jornadas, que nós devemos atentar. Porque flexibilização da jornada, no meu entendimento, no âmbito desta medida provisória, não é somente sobre flexibilização de jornada presencial. É flexibilização de jornada lato sensu.
ou seja, a flexibilização das jornadas, no aspecto de que, neste ambiente que é totalmente fora do normal, nós tenhamos que ter atitudes e contemplar isso na legislação. Isso não é contra absolutamente o interesse dos empregados, nem das empresas. Isso é uma forma de preservar os dois lados, para que nós tenhamos nem abusos a respeito de excessos na disponibilização do empregado em relação à empresa, mas que não tenhamos também limitações que trabalhem contra a sobrevivência das empresas no momento que elas precisam de toda a sua capacidade de faturar e de funcionar. Então, eu acho que esse é um ponto que há uma pertinência muito grande, eu diria que esse é um ponto completamente incluído no rol da discussão da jornada. Da mesma forma, essa questão do teletrabalho fora da base, no interesse do empregado, eu vejo que é um tema também passível de ser abordado, ou seja, dentro do conceito de flexibilidade, se eu estou dando flexibilidade de jornada e eu tenho um empregado que, por questão da busca de formação profissional ou do acompanhamento da família, ele está em deslocamento para fora da base e vai entrar numa atividade de teletrabalho, isso é do interesse do empregado nesse sentido, porque está prevista a disponibilização dele, a menos que seja uma situação em que ele está efetivamente colocado de férias e fora do alcance, portanto, da sua atividade laboral. Mas não sendo, esse é um assunto que eu acho que merece um tratamento, sim, porque o teletrabalho, digamos, ônus e bônus para ambas as partes. A distinção entre telemarketing e teletrabalho, eu acredito que aí eu precisaria, a exemplo de outros pontos, de depois receber, aliás, eu quero receber essas contribuições, aí eu não sei, doutora Érica, como é que isso poderá ser feito, mas eu gostaria de um pouco mais de detalhamento sobre esses pontos e até onde for possível, eu tenho pedido isso a todos com os quais eu tenho debatido esses dias, tanto quanto possível, a minuta da proposição ou das proposições, para sermos absolutamente práticos no confronto com o que já está previsto no rol das emendas propostas, ou se isso é uma sugestão a ser observada e acatada no relatório por uma produção a partir do relator. Perfeito. Então, já estamos tá providenciando, tá, o deputado? Nós já tínhamos pensado Obrigado. nisso, vamos encaminhar sim, tá? Agradeço aí pela oportunidade, mais uma vez. Sabendo da eficiência de vocês, eu já tinha ticado esse item, mas achei por bem colocar em função da praticidade que cada ponto desse pode representar. Brevemente faremos esse encaminhamento, tá? Bem breve. Correto. O outro assunto trazido nessa lista, doutor Paulo, tem o teletrabalho para aprendizes, e aí vou me reportar um pouco a questão trazida também pelo Eduardo Nascimento ao final, porque a questão do teletrabalho para o aprendiz, eu sou totalmente desfavorável. Aliás, eu já relatei isso na nossa visita à FIENG, mas eu sou fruto, talvez, dos primeiros programas de aprendizagem mais estruturados, né? Eu comecei a minha carreira como aprendiz no Banco do Brasil, né? Isso construiu para mim, né, uma carreira. Eu fiquei lá só 40 anos, né? Então, acredito que tenha sido talvez muito instrutivo, né, de tudo que o aprendizado, né, feito a partir dessas bases pode proporcionar. Então, assim, eu enxergo nessa possibilidade do teletrabalho para o aprendiz um fator extremamente benéfico e, por outro lado, uma preocupação. O lado benéfico do atendimento do acolhimento
dessas hipóteses tem a ver com talvez ao exercício da flexibilidade que esse aprendiz já vai ter que ter em relação ao mercado de trabalho que ele vai encarar já modificado. Então, que ele aprenda já dentro vamos dizer, das estruturas e do formato do mercado de trabalho que ele terá à frente, que será um mercado de trabalho bastante diferenciado. O que me preocupa nesse aspecto são dois pontos. A precariedade do acesso desses meninos e meninas pelas condições socioeconômicas que tenham para poder acessar a tecnologia, né? Desde se tem um computador, se tem um smartphone, se tem a possibilidade efetiva, né, de fazer, porque a gente vê as limitações até na questão da educação propriamente. Nós estamos vendo estatísticas aí de como a exclusão em relação ao digital vai comprometer essa geração de maneira muito drástica, né? Nós temos aí, porque 2 anos na idade mais madura, na idade adulta, é um impacto, né? Se nós temos aqui, todos nós aqui estamos na faixa dos 30 e poucos anos, né? Na nossa idade, eu não estou falando de trabalho, não, gente, eu estou falando... Então, nós todos na idade adulta, assim, porque com 30 anos a gente vira adulto, né? Segundo, se não me engano, a música do Caetano, né? Não confie em ninguém com mais de 30 anos, porque ele achava que o sujeito já ficava adulto, já não era confiável, né? Mas ao contrário, quando a gente, nessa idade, né, na faixa dos 30 em diante, 2 anos talvez tenha pouco impacto sobre vários pontos de vista, né? Mas pouco impacto nesse ganho. Já nessa fase da adolescência, início da fase adulta, esse impacto da pandemia e tudo que rodeia terá o impacto de 10 anos na vida de trabalho ou de aprendizado mais à frente. É nesse ponto que reside a minha preocupação. Quer dizer, como é que nós vamos lidar com esse hiato, né? E aí, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista também da convivência desse aprendiz com o ambiente dos seus tutores, né? Eu sou fruto muito menos do conteúdo formal da minha fase de aprendiz e eu sou mais produto das pessoas com as quais eu convivi na minha fase de aprendiz. Ou seja, essa tutoria, essa troca pessoal, eu tenho muita preocupação como é que isso vai se estabelecer. Tá certo? Então, nós devemos ter um olhar sobre isso que possa permitir na legislação proteger as duas partes, mas tem coisas que a legislação não vai resolver, que é mais filosófica, é mais da decisão estratégica das empresas, mas que eu gostaria muito de poder ponderar se nós temos que colocar ali alguma observação adicional. Tá certo? Espero ter sido claro no que é o ponto. Uma coisa é nós darmos legalidade, outra coisa é nós avaliarmos os efeitos do que nós produzirmos em termos dessa legalidade. Pois não. Salutar a preocupação do senhor nesse tema do aprendizado e vai de encontro realmente o que a gente vem discutindo aqui nos nossos grupos de relação no trabalho, aqui no Conselho, né? Dia a dia, a gente acredita que há oportunidade, sim, e há condições de caminhar realmente para um aprimoramento do programa de aprendizado no país, sabe? As mudanças são sempre bem-vindas, é uma questão cíclica, né? Os fatores vão mudando ao longo do tempo, a gente vê a preocupação aí de que as pessoas, principalmente o jovem no período de crescimento e aprendizado, tem acesso à internet, que é uma questão básica, a gente considera hoje no nível empresariado, que acesso à internet é uma questão de inclusão social, inclusive.
Então, nós ficamos muito felizes com a fala do senhor nesse sentido, porque vai de encontro realmente àquilo que a gente anseia e, principalmente, a gente quer discutir no dia a dia. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Então, Eduardo, eu, sob esse ponto de vista, esse aprimoramento no que respeita à permanência do aprendiz para além da fase correspondente de ensino fundamental, ensino médio, etc. e tal, essa eu gostaria de receber um pouco mais de informação nesse conjunto do que virá, tá certo? Porque quero entender um pouco mais justamente para ver qual é a correspondência existente. Tenho recebido também das entidades representantes dos trabalhadores algumas sugestões a respeito disso e também das entidades que representam programas de estágio, etc. e tal, e quero ver como é que isso pode vir dentro dessa abordagem conjunta, ok? Perfeitamente. Essa questão da ajuda de custo do teletrabalho versus verbas remuneratórias também vem, evidentemente, nesse pacote de como é que se resolve, como é que se preenche essas lacunas de dúvidas, né? Então, realmente, se a gente estiver falando da flexibilização das jornadas, uma coisa é o foco da flexibilização de jornadas, vis-à-vis o programa e o comparecimento financeiro do governo no complemento. Isso é uma questão. Outra questão é justamente o que eu disse aqui, que é mais fundamentos da questão da flexibilização de jornadas de trabalho e o que está contido nela, que envolve teletrabalho e envolve, aí sim, agora, as verbas que compõem ou não remuneração. Então, esse é um subitem dentro do conjunto. Volto a dizer, como concepção, acredito que é bastante cristalino que essas verbas de ajuda de custo para adaptação ao novo mundo do trabalho não tem que haver incidência de quaisquer tipos de encargos, etc., sobre um item que, volto a dizer, não foi da gênese da empresa colocar o empregado diante desse cenário. Isso é uma conjuntura. Então, não há por que se falar em penalizar a empresa ou atribuir encargos a algo que faz parte de uma adaptação a essas condições. Então, como concepção, eu acredito que está mais próximo, a ajuda de custo está mais próximo dessa lógica. Da mesma forma, essa questão do direito à desconexão e tudo mais, doutor Paulo, eu acredito que esse ponto tem a pertinência no âmbito do que nós estamos chamando aqui da discussão da flexibilização das jornadas. Da mesma forma, né? Ela tem no regramento do que é flexível, seja da jornada presencial, seja da jornada de teletrabalho, se insere naturalmente esse tópico. O ponto da justiça gratuita, agradeço aí vocês estarem tocando novamente nesse ponto. Temos no conjunto das emendas lá essa discussão. Honestamente, ainda não tenho aqui uma concepção elaborada, final, sobre essa temática, mas gostaria de receber justamente essa sugestão de como é que nós podemos fazer. É verdade que a falta de critérios objetivos para estabelecer essa hipossuficiência e tudo mais que permeia esse assunto tem levado a grandes equívocos na forma desse tema ser conduzido. Então, acho que eu gostaria de receber aí essa sugestão de maneira mais nítida, mas nós estamos vendo todos os dias aí as disparidades existentes e
gente se beneficiando de uma condição que foi feita para uma condição de vulnerabilidade específica. Então, esse é um tema que nós certamente também vamos receber e tratar aí nesse contexto. Da mesma forma, a questão da homologação do acordo extrajudicial, eu aí gostaria de ver o texto, quer dizer, o que está posto aí. E como é que nós vamos fazer. Entendo que esse assunto tem uma conexão com o fato de que nas disposições gerais da própria 14020, da 936, houve um espaço de tratamento de algumas questões relacionadas a isso, e eu aí me reservo o direito de olhar isso antes, olhar a minuta, ver como é que ela se conecta com esse assunto para a gente poder falar. Então, assim, pessoal, de um modo geral, eu procurei transitar um pouco sobre cada um desses temas e me coloco à disposição, então, para ir para o fechamento aí da nosso tema e à disposição para responder alguma questão específica. Presidente. Deputado, como sempre, muito eficiente, muito competente, agradeço. Discorreu sobre os temas. O senhor disse que não era um especialista sobre os assuntos jurídicos, mas se fosse, então, nós estávamos brindados aí com talvez todo o colegiado do TST, né? Então, quero te agradecer, dizer que a FIENG vai trabalhar para aprovação da MP 1045. Eu sei que essa não é a realidade de todas as entidades de classe, mas nós entendemos o avanço que ela pode trazer. Confiamos na sua qualidade de relator, na sua qualidade de construção de consenso, sabendo que sou um especialista nisso. Fiquei muito feliz com várias das respostas com relação à pertinência de alguns assuntos que nós trouxemos aqui, entendemos assim como o senhor que há. Com relação a 654, queria dizer que 564, o artigo 564, que hoje esse artigo não tem resistência nem da classe laboral, nem da classe empresarial, conforme o senhor mesmo disse, e também nem mesmo do governo, adicionando, porque nós já tivemos lá com o secretário Bruno Dalco, Bruno Bianco, e ambos são favoráveis também à remoção desse artigo na CLT, já que todos percebem que ele não foi recepcionado pela Constituição, e mais do que isso, porque a digna representação sindical merece ter receita de outras fontes, né? Caso contrário, os sindicatos e as entidades estarão sempre fracas, mesmo aquelas eficientes que têm. Então, se o senhor puder, com carinho, eu creio que não vai haver nenhuma objeção de nenhum dos lados para retirar essa lei da nossa CLT. No mais, eu quero agradecer muito, os temas foram muito pertinentes, engrandeceu o debate, o seu posicionamento, ficamos muito satisfeitos com vários deles, e com aqueles que não forem possíveis, a gente vai continuar insistindo em outros momentos, que entendemos que são percepções que modernizam a nossa legislação e modernizam o ambiente do trabalho. Então, desejo sorte, pode contar conosco, faremos força junto à bancada mineira para a aprovação do seu parecer. Não vou dizer na íntegra, porque ainda não vimos, mas pelo menos tenho convicção que o senhor vai construí-lo da melhor maneira possível e pode desde já contar com o nosso apoio. Muito obrigado, deputado. E a todos aqui que contribuíram com o debate. Obrigado, presidente. Eu quero dizer do meu respeito. O senhor falou na bancada de Minas Gerais, e eu quero aqui fazer uma observação do meu respeito à representação de Minas Gerais na Câmara dos Deputados e no Senado. É uma bancada ampla sobre todos os aspectos, né? E o meu respeito a todos, indistintamente, deputadas e deputados, senadores e senadores que compõem, né, o nosso parlamento, mas, em se tratando de Minas, por uma dessas felicidades, eu estou tendo a oportunidade de conviver com muitos parlamentares de Minas.
E mesmo com aqueles que eu tenho uma divergência em relação à concepção de mundo, de ideias, né, sobre como enxerga a vida e a realidade, eu tenho conseguido um diálogo muito produtivo, né? Talvez porque eu sou do Estado do Rio, mas eu sou do interior do Estado do Rio, cuja proximidade com Minas é muito mais, né, se assemelha muito mais, então eu acho que eu converso com muita facilidade com a bancada de Minas e sem distinção, respeito muito. Na 905, debati com os partidos de esquerda, debati com os partidos mais à direita, com aqueles mais, vamos dizer, de posições intermediárias entre os espectros aí, sempre com muita legitimidade para o debate, porque sempre os respeitei e os ouvi nas suas aspirações e necessidades, mas, finalmente, como relator, procurei fazer aquilo que era o que eu achava que seria melhor para o nosso país, uma posição de equilíbrio. Então, quero repetir isso aqui, né? Aqui nesse contexto, no YouTube nós somos assistidos aí, estou recebendo registro da minha equipe de comunicação por um grande número, né, de pessoas e municípios, e pessoas, naturalmente, de vários tipos de concepção a respeito desse assunto. Eu quero dizer, como relator, vou procurar me colocar de maneira bastante equilibrada para que possamos produzir algo que seja positivo para o país e que a gente possa avançar. Ok, presidente? Agradeço muito aí a todos vocês que contribuíram com esse debate e continuo à disposição. Eu que agradeço, sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Parabéns, Muito obrigado, presidente. deputado. Doutor Érico. Prazer. Obrigada. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.